Olá, minhas crianças. Vamos lá começar a aula de musicalização, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o som. Para algumas turmas talvez eu já tenha iniciado, dado essa introdução, para outras não, tá? De qualquer maneira, vale a pena ver de novo, vale a pena recordar, tá? O que é o som? E aí, alguém sabe me dizer? Pois bem, som é um ruído causado pelo movimento. Meu violão aqui paradinho, bonitinho, ele faz algum som? Não faz, né? Eu preciso tocar as suas cordas para que essas cordas se movimentem e a partir desse movimento haja o som, correto? O som, ele precisa do movimento para acontecer. Seja no instrumento, seja na palma, se as minhas mãos ficarem paradas aqui, não há o som. Porém, se uma toca a outra, o som acontece. E a mesma coisa com outros instrumentos. Por exemplo, aqui é um cabuletê, tá? Um chaveirinho. Ele paradinho, ele tá fazendo som? Não. Mas, seu movimento, ele faz esse som gostoso de percussão. E isso acontece com todos os instrumentos, e não só com os instrumentos, mas com todo objeto que faz algum ruído sonoro. Agora, continuando o assunto, vamos falar sobre propriedades do som ou qualidades do som, né? Em cada conteúdo, em cada livro, você vai encontrar com um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? Digamos que o som, assim como a gente, ele tem qualidades, ele tem adjetivos, tá? Só que são adjetivos bem específicos, tá? E a gente pode identificar essas qualidades por 4 itens. A primeira é a intensidade, a segunda é duração, a terceira é a altura e a quarta, o timbre. Explicando um pouquinho para vocês, intensidade, forte ou suave, forte, opa, suave, forte, suave. Pensa num rádio. Quando você liga lá naquela música que você gosta, você coloca no último volume. Esse volume está forte. Aí vem a mãe, briga com você e fala: que negócio é esse? Tá muito alto o volume dessa música? Abaixa. Você vai e diminui o volume e ele vai ficar suave, fraco. Deu para entender? Então, aumentei o volume do rádio, ele ficou forte. Diminuí, ele ficou bem fraquinho. Ok? Agora, vamos lá. Eu tô com uma cola aqui, tá? Duração do som. Ela pode ser longa ou curta. Longa, agora curto. Eu vou segurar esse som. Ou ainda, a gente pode ver pela palma. A palma ela é um estralo. Pá! Então o som acaba sendo mais curto. Ok? Deu para notar a diferença do longo e do curto? O próximo é a altura. A altura, ela pode se definir como grave ou aguda. Grave, aguda. Essas duas notas que eu peguei aqui no violão, elas são o Mi, o Mizão e o Mizinho. O Mizão, que seria o som grave, olha, e o Mizinho, que é o som mais agudo. Entenderam? E aí a gente vai ter algumas curiosidades sobre a altura.
que vai ser falado nesse vídeo, por isso eu não vou dar spoiler, tá? Aguardem o vídeo que a gente vai assistir depois dessa gravação. E por último, temos o timbre. O timbre, ela é a cor do som. Como assim, professora? O timbre é a tonalidade da tua voz, a tonalidade do som. Por quê? A minha voz, por exemplo, aonde vocês escutarem, vocês sabem que é a voz da professora Fabrícia. Ninguém tem uma voz, alguma pessoa pode até ter uma voz parecida com a minha, mas nunca vai ser igual. Então, onde vocês ouvirem minha voz, vocês reconhecerão, é a professora Fabrícia. Assim é com vocês, assim é com todo ser humano, porque cada um de nós temos um timbre. O timbre é a nossa identidade, ok? E aí, a gente pode ver na natureza. O violão, a caixa do violão, se eu bato nela, ele tem um timbre, que é da madeira. Já a corda, ele tem um timbre, que é específico da corda. Se eu for para outros instrumentos, como o cabuletê, que é esse aqui, ele tem um outro timbre. E assim vai. Agora, para a gente estudar um pouquinho mais aprofundado esse conteúdo, eu vou estar passando um vídeo aos vocês do Capitão Musical, tá? Só dar um spoiler, sim, os bonequinhos eles estão sem braços, tá? Sem braços e sem pernas. É um pouco esquisito, mas independente desse detalhe, desse defeitinho da animação, é uma animação maravilhosa e que vai ajudar vocês a compreenderem melhor o que é o som e também as suas qualidades ou propriedades. Tudo bem? Então prestem bastante atenção. Olá, meu nome é Capitão Musical. Meu trabalho é ajudar as pessoas a aprender música. Com licença, pessoal, vou atender o celular, pois pode ser alguém precisando de ajuda. Oi, Capitão Musical, aqui é a Vivi. Olá, Vivi, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, mas estou com dificuldade para fazer um trabalho da escola. Será que você pode me ajudar? Claro que sim, será um prazer. Em um instante eu estarei voando até sua casa. Obrigada, capitão. Então vou ficar aguardando. Até logo. Até logo, Vivi. Bom, pessoal, venham comigo e vamos ver que trabalho é esse que a Vivi não está conseguindo fazer. Puxa, como você chegou rápido. Claro, Vivi, estou sempre pronto para ajudar. Mas afinal, me fala sobre o trabalho. Bom, capitão, a professora de música pediu para eu fazer uma pesquisa e responder a 2 perguntas. Na hora, eu pensei que seria muito fácil, mas quando comecei a pensar sobre o assunto, percebi que não sabia direitinho. Fique tranquila, vou lhe ajudar. Mas então me diga, quais são as perguntas da pesquisa? A primeira pergunta é: o que é o som? Bom, na verdade eu sei o que é um som, só que eu não sei explicar. Ah, isso é normal. A maioria das pessoas consegue reconhecer muito bem um som, mas não sabe explicar com palavras o que é o som. Não é nada difícil, mas você precisa prestar bastante atenção nas coisas que eu vou te falar, tá? Claro, eu sei que a coisa mais importante para aprender é prestar atenção na aula, né? Isso mesmo. Afinal, saber direitinho sobre o som, Vivi, é uma coisa muito importante, pois são os sons que fazem todas as músicas. Já estou super curiosa. Por onde vamos começar? Vamos começar pela máquina de lavar roupas da sua mãe. Hã? Começar pela máquina de lavar roupas? Como assim, capitão? O que a máquina de lavar roupas tem a ver com isso? Calma. Vamos até a lavanderia que você vai entender já já, viu? Então tá, vamos lá.
Pronto, capitão. Aqui está a máquina de lavar roupas. Mas veja, ela está funcionando. Minha mãe está usando a máquina agora. Melhor ainda, vamos precisar da máquina funcionando mesmo. Veja só, o que você sente quando põe a mão na máquina em funcionamento? Bom, eu sinto a vibração da máquina na minha mão. Isso mesmo, você sente a vibração da máquina. A vibração é um curto e rápido movimento de vai e vem das moléculas do material que está vibrando. É pelo fato de ser um movimento de vai e vem que a máquina de lavar não sai do lugar quando está funcionando. O som também é uma vibração, só que o que está vibrando é o ar, ou seja, o som é a vibração do ar que é percebida pelos nossos ouvidos. Que legal! Então eu já sei como responder a primeira pergunta do trabalho. Ótimo, Vivi! Então me responda, o que é o som? O som é a vibração do ar que é percebida pelos nossos ouvidos. Muito bem, é isso mesmo. A primeira pergunta já está respondida. Obrigada, capitão. Agora ficou fácil de explicar o que é o som. Ótimo! Mas você disse que o trabalho tinha mais uma pergunta. Me diga, qual é a outra pergunta? A segunda eu achei mais difícil. A professora perguntou quais são as propriedades do som. Eu nem sabia que o som tinha propriedades. Será que o som tem casa, carro, terrenos? Claro que não. Não é esse tipo de propriedade que o som tem. As propriedades do som são as suas características. São as coisas que fazem um som ser diferente de outro. Características? Como assim? Eu vou explicar tudo para você. Mas primeiro, vamos sair da lavanderia e deixar a máquina de lavar trabalhando sossegada. Me diga uma coisa. Todos os sons são iguais? Claro que não. Se todos os sons fossem iguais, o mundo seria muito chato. Isso mesmo. E nossos ouvidos percebem muito bem as menores diferenças entre os sons. É por isso que conseguimos reconhecer a voz dos nossos amigos, perceber a diferença entre o som de um violão e de uma bateria e saber quando o nosso cachorro está latindo ou chorando. Agora pense um pouco e responda. O que faz um som ser diferente de outro? São as propriedades? Isso mesmo! São as propriedades que fazem a diferença entre um som e outro. Até agora eu entendi. Mas, capitão, qual é a primeira propriedade do som? A primeira diferença que podemos perceber é a intensidade. Por exemplo, quando batemos palmas bem de leve, o que ouvimos? Ouvimos um som de palmas bem fraco. E quando batemos palmas com bastante força? Ouvimos também um som de palmas, só que é mais forte, né? Isso mesmo, Vivi. Então, neste caso, a diferença entre os sons é somente a intensidade das palmas. A intensidade é a propriedade que nos permite perceber se um som é mais forte ou mais fraco que outro. Puxa, capitão, esse negócio de propriedades do som é mais fácil do que eu imaginava. É sim. Então vamos continuar. Outra diferença que percebemos é a duração. Vamos comparar o latido de um cão com o miado de um gato. Desses sons, qual é o mais curto e qual é o mais longo, Vivi? O som do latido é bem curto. Já o miado é um som mais longo. Muito bem, Vivi. Vamos ver outro exemplo. Qual é o som mais curto? A batida de um martelo ou o berro de uma ovelha?
do martelo é curto e o som da ovelha é longo. Muito bem! Então, a duração é a propriedade que nos faz perceber se um som é mais longo ou mais curto que outro. Uma outra diferença encontrada quando comparamos os sons é se um som é mais grave ou mais agudo que outro. Como assim, capitão? Vamos comparar o som de um grilo com o som de um sapo. Brá, brá, brá. O som do grilo é mais agudo que o som de um sapo. Agora é a sua vez. Compare o rugido de um leão e o grito de uma arara. Pelo que percebi, o rugido do leão é mais grave que o grito de uma arara, que é mais agudo. Muito bom, Vivi. Você realmente está prestando bastante atenção, hein? Puxa, eu lembrei de outro exemplo bem interessante, sabe? Que exemplo, Vivi? É a diferença entre a voz do meu pai e do meu irmãozinho. Eu estou me lembrando do meu pai e do meu irmãozinho me dando bom dia. Bom dia, Vivi. Você dormiu bem? Oi, Vivi! Bom dia! A voz do meu pai, que já é adulto, é grave. E a voz do meu irmãozinho é aguda. Boa observação! E o interessante é que um dia, quando for grande, a voz do seu irmão vai deixar de ser aguda e vai se tornar grave como a do seu pai. Mas como é o nome dessa propriedade, capitão? Boa pergunta! Essa propriedade que nos diz se um som é agudo ou grave se chama altura. Agora já posso fazer o meu trabalho. Uhul! Espere um pouco, ainda falta nós vermos a última propriedade. De que propriedade você está falando, capitão? Falta o timbre. Timbre. Acho que eu já ouvi essa palavra, mas eu não sei o que significa isso. Cada fonte sonora, ou seja, cada coisa que tem som, produz um som próprio. Em outras palavras, o som tem um timbre de acordo com a fonte sonora que o está produzindo. Dá um exemplo dessa propriedade. Quando ouvimos um latido, nós sabemos que esse som está vindo de algum cachorro, mesmo que não estejamos vendo o animal. Isso acontece porque nós já conhecemos o timbre do som produzido pelos cachorros. Assim também, se for um gato, nós já conhecemos o timbre do miado de um gato. Acho que já entendi. Por exemplo, quando um amigo me chama pelas costas, eu sei quem está me chamando porque já conheço o timbre da voz de todos os meus amigos. Acertei? Excelente! Parabéns, Vivi! Muito obrigada! E não se esqueça também que, da mesma forma, cada instrumento musical tem o seu próprio timbre. Por isso, conseguimos saber que instrumento está tocando só pelo som. Então, eu já sei como responder. Timbre é a propriedade do som que nos permite perceber a fonte sonora que está produzindo o som, não é? Perfeito! Agora você já pode fazer o seu trabalho sem problemas. Muito obrigada, capitão! Agora, além de fazer o meu trabalho, eu posso até passar para os meus colegas tudo isso que você me ensinou. De nada! Pode contar comigo quando precisar, viu? Agora eu vou ter que ir. Até outro dia! Tchau, capitão! Tchau, Vivi! Legal esse vídeo, né? Espero que tenha tirado algumas dúvidas. Junto com esse vídeo, esse primeiro vídeo, eu vou estar mandando alguns links de jogos. Um para vocês reconhecerem os sons e outro onde vocês terão que identificar o que é o grave e o que é o agudo, ok? E depois nas outras aulas a gente continua falando sobre esse assunto. Um abraço a todos e até mais.